Salve! Eu sou o professor Michael Douglas. Tudo bem com você? E o que é que eu pretendo fazer hoje? Eu pretendo hoje fazer uma análise rápida, direta e concisa de uma área que parece que você nunca me viu falando aqui. Eu vou falar sobre português, a nossa língua portuguesa, a belíssima língua portuguesa. Então, a primeira coisa, o primeiro conteúdo que eu vou trazer da nossa língua portuguesa é exatamente a ideia de frase, oração e período. Vamos pensar que todas as coisas que nós queremos dizer necessitam de palavras. O que seria da nossa comunicação se nós não tivéssemos uma capacidade de relacionar palavras e dar um sentido para algo que queremos? Por exemplo, me assistam, ou então venha, ou então ainda dizer vamos assistir a aula para aprender bem muito. Então, todas as formas de criar sentidos nas coisas, nós usamos as palavras para comunicar isso aos outros. E é diante desse contexto que eu gostaria de falar para você o seguinte: as coisas não nascem prontas. Você não vai ter facilidade de uma forma que as palavras já vão sozinhas, como em contos de fadas, se misturando ali, chegando na frase e dizendo tô certo agora. Isso não vai acontecer. Então, como é que nós devemos reconhecer isso que nós dizemos? Eu quero trabalhar com você agora a diferença entre frase, oração e período, mas eu queria antes mostrar a você como é importante nós termos essa capacidade de relacionar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, imagine aí a palavra paródia. Quem não sabe o que é paródia? Paródia é quando você ouve uma música que você gosta muito e você tem ali harmonia, melodia, ritmo, e você pega a letra dela e coloca outra coisa no lugar. Você pode fazer isso com o fim de fazer comédia, você pode fazer isso com o fim de ensinar alguma coisa, e aquilo ali é uma paródia, tá? Mas eu só quero que você se concentre no nome, paródia. Eu tenho ali uma associação de letras que, naquela ordem, P-A-R-O-D-I-A, me possibilitam entender o que é aquele termo que eu estou usando. Então, ao falar paródia, eu associei letras, uma depois da outra, e aquilo fez sentido na minha mente. Mas, se eu misturasse as letras de paródia, eu poderia identificar que aquilo ainda continuaria sendo a palavra paródia? Seria difícil, né? Seria bem difícil para nós, mas nós podemos ainda, para tentar entender, pegar as letrinhas de paródia e criar quantas palavras nós pudermos, misturando as letras ali, 3 delas, 4 delas. Então vamos dar um exemplo aqui de como ficaria. Se eu tenho a palavra paródia, eu tenho no finalzinho dela já uma palavra que eu conheço também, que a ordem das letrinhas me dá esse sentido, que é dia. Opa, minha primeira palavra sendo tirada dali. Será que eu posso dizer, no caso de paródia, eu posso também formar, usando só as letras dela, a palavra roda? Posso, roda. Legal, né? Então nós vamos ter várias palavrinhas ali que vão ser garantidas porque a soma daquelas letras, na ordem que elas estarão, traz um sentido à mente. Então, se você pensar nisso, você pode falar sobre qualquer coisa e, ao mesmo tempo, escrever sobre qualquer coisa. Mas quando você for escrever, você precisa respeitar algumas normas. Por exemplo, entender o que é uma frase, entender o que é uma oração e entender o que é um período. Porque elas têm classificações. A gente não vai estudar isso agora, mas porque o meu objetivo geral é ensinar você a diferença entre os três. Mas fica bem claro que em outro momento a gente pode falar que quais são os tipos de oração, quais são os tipos de frase, quais são os tipos de período. Eu ainda vou dizer, porque eu sou teimoso, os tipos de período, tá bom? Porque só são 2.
no geral. Então vamos para a frase e vamos pensar na frase dentro de uma perspectiva de chuva. Alguém grita e diz: chuva! Você anunciou algo, não anunciou? Você falou e as pessoas entenderam o que é. Isso é uma frase. Tem um sentido completo em si, engloba todo o contexto, e quem é da mesma língua que você e ouvir a palavra chuva, já vai remeter, já vai ver para reconhecer se tem chuva. Então a pessoa vai botar a cabecinha ali na janela e: eita, tá chovendo. Entendi a mensagem, ó sábio guru. Então a frase é chuva, a frase é oi, uma frase é olá. E você consegue sim dizer tudo o que você quer dizer com essa simples palavra. Você está diante de uma frase. Agora, se você tem uma frase e nesta frase contém um verbo, por exemplo, choveu ontem. Quando você diz choveu ontem, você traz nesta frase um verbo. E automaticamente, se tem um verbo, é uma oração. Ah, professor, então você está me dizendo que pode haver frases com verbo. Por quê? Choveu ontem é uma frase. Sim, mas se eu digo na língua portuguesa que choveu ontem e ali presente tem um verbo, a língua portuguesa chama aquela frase de oração. Então a oração, ela pode ser, digamos assim, não vou falar os tipos para não acelerar os temas, tá bom? A oração, ela pode ser, neste caso, sem sujeito. Mas uma coisa que é necessária numa oração é que ela tenha um sujeito e tenha um predicado. Por isso, ali há uma necessidade de um verbo, na grande maioria das vezes, tá bom? Fica fácil de reconhecer assim. Então, a oração, ela sempre vai ser uma frase, mas nem toda frase vai ser oração. Por quê? Porque na frase pode ter verbos, mas na oração precisa ter verbos. Entendeu isso aqui direitinho? E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o período. Quando eu penso assim em frases e orações, eu já vi em textos, já vi na minha própria conversa, que eu posso misturar várias frases e várias orações. Então, quando eu vou misturando essas frases e essas orações, eu vou me deparar ali com períodos, que podem ser simples ou compostos. Quando é que o período vai ser simples? Quando eu falo e só tem um verbo. Por exemplo, oi, tudo bem? Tchau. Eu falei 3 frases, eu uni as 3, aquilo ali não é um período, porque não há verbo. Mas se eu disser assim: ei, vamos para a praia hoje? Será que vai chover? Você percebe ali o vamos à praia hoje do verbo ir e o será, que vai chover, do verbo será. Você tem 2 orações para dar entendimento daquilo que eu estou falando, da minha mensagem. Então, se você tem 2 orações, você está diante de um período e ele é composto. Se você fala dentro de uma mesma oração 2, 3, 4 verbos, você está dentro de um período composto. Se você fala um verbo diante de todas as outras palavras que existem naquela oração, você está diante de um período simples. Isso é tudo muito bonito, galerinha. Em outro momento nós vamos falar sobre essas divisões, sobre os tipos de oração, sobre os tipos de frase, porque a riqueza da língua portuguesa é demais. Quando nós podemos imaginar, por exemplo, que podemos destrinchar as letras e misturá-las e dar sentidos, assim são as palavras, assim são as orações. Nós podemos criar textos, nós podemos criar grandes fábulas, inventar história. E isso é o que é bonito na língua portuguesa. Então, o conhecimento dessa raiz é muito importante para nos tornarmos grandes escritores. Não precisa ser como um Monteiro Lobato da vida,
mas aquela pessoa que gosta de escrever, que gosta de dar sentido, que gosta de fazer suas coisinhas. Combinado? Então, Michael Douglas vai se despedir, e até a próxima aula. Valeu, tchau!